Agora com a Semana em Foco, as notícias que marcam esta semana em Blumenau e no Vale, através do portal Meso Regional, com a participação do Jefferson Santos. Tá dando para falar, Jefferson? Bom dia. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Um pouquinho baixo, mas tá dando para falar aí. Difícil vai ser escutar, né? Ai, faz parte, né? Tá uma onda de gripe aí, né? Peguei um sereno, Jorge. Aí pegou o sereno, lascou. Como diz aquela música, foi o sereno da madrugada. Foi o sereno, né? Minha avó dizia que o sereno é um veneno. E eu não discuto isso, porque para mim sereno é um veneno. Tá, vamos lá. Hoje muitos motoristas questionando esse sistema Sigpari ali na ponte da Itopava Norte, né, que liga Engenheiro do DEC com a 2 de setembro, a chamada Ponte Santa Catarina, nesse trabalho que a prefeitura está fazendo de duplicação, da ampliação da ponte, né, o alargamento da ponte, duplicação ali daquele trecho entre a rua 2 de setembro e o trevo que dá acesso à rua Dr. Pedro Zimmermann, pela Engenheiro do DEC. Alguns questionam a lentidão do trabalho, né? Ô, Jorge, mas é assim, complexo. Eu tive ali, fiz uma matéria. Inclusive, eu queria ter ido ontem na implosão que houve, né? Não sei se vocês receberam um vídeo aqui do momento da. Ali é rocha, é rochoso mesmo. Eu tive ali. Quem for no Mesorregional buscar ali pela obra da Ponte Santa Catarina, a gente fez vídeo com drone ali. Isso ali é pura rocha. Ontem houve explosão com os de dinamite, né? Vou divulgar essa imagem, inclusive. E assim, todo mundo reclamava disso ali antes, porque até tem aquela lombada, sim, a única ponte com lombada que existe, que a gente via. Isso está sendo arrumado, reformado, vai sair e vai dar uma vazão muito melhor, porque o corredor exclusivo para ônibus vai praticamente até o terminal. E vai desafogar muita coisa ali. Porque até pode, de repente, ser liberado o corredor de ônibus para o tráfego de quem vai do centro, quem, na verdade, sai da rua 1º de janeiro, porque ali virou o binário, né? Ali tem um binário, sai da rua 1º de janeiro, sentido Baden, Salto do Norte, e desafogar, porque agora é um transtorno. Mas eu tenho certeza que na conclusão da obra vai ficar bom. E com relação à dificuldade, isso acontece quando a gente reforma em casa, né? Sempre aparecem as surpresas. Não estou aqui fazendo a defesa, mas é uma realidade. É um transtorno momentâneo para uma solução viável, duradoura, que é uma nova ponte do lado de outra, né? Integrada a outra ponte. E lembrando que isso ali faz parte de um binário, que vai, isso, quem sobe em direção ali ao Salto do Norte, Badenfurt, vai continuar ali pelo binário da Rua Paris, né? Isso. Ele vai até a Pedro Zimmermann. Vai ficar bom. Vai ter outra ponte ali ligando ao Pedro Zimmermann a 1º de janeiro. Também está sendo, então vai ter todo esse sentido. E vai ajudar muito o trânsito ali daquela região. Ali só tem uma coisa que chama atenção. Eu não sei se você concorda comigo, se você usa muito aquela região ali da 2 de setembro até a Escola João Widmann. Mediano ali, às vezes eu passo ali, né? Cara, é muito semáforo. É muito semáforo num curto espaço. Mas eu vou te falar o seguinte... que trava o trânsito, isso é uma barbaridade. Não é só ali. Por exemplo, eu sou totalmente contra essa instalação de semáforos que tiraram os guardas de trânsito para colocar semáforo na frente da escola, ainda no governo passado. Por exemplo, onde eu moro, na rua José Deck, a rua José Deck, nos horários de pico, cara, isso é intransitável justamente por conta do semáforo em frente ao Colégio Lúcio Esteves. Sempre houve trânsito, sempre houve trânsito. Nunca houve um acidente grave. Na frente de uma escola. Os motoristas também, né, que reclamam de travar o trânsito, não respeitam as regras quando o trânsito não está travado, exageram no acelerador, essa aqui é a verdade. Mas assim, o trânsito ali, por conta do semáforo, é danoso demais.
E também isso acontece na rua 2 de setembro ali, nesse trecho. Mas nós já noticiamos nas madrugadas graves acidentes. Olha, e não precisa nem ser da madrugada. O último grave que aconteceu ali envolveu uma viatura do SAMU que trafegava pelo corredor de ônibus com o giroflex ligado, com o sinal sonoro ligado. Mesmo assim, um motorista de um Celta ali não prestou atenção, nem ouviu, nem nada, e cortou a frente da viatura que estava em deslocamento em prioridade para uma vítima de queda de telhado inconsciente. Né? Então, é isso. Se trava o trânsito por conta dos maus comportamentos e aí todos pagam. Os bons pagam, os ruins pagam. Né? É verdade. Mas concordo contigo, é muito semáforo. Muito semáforo na cidade inteira. Põe semáforo nisso. Bom, Jefferson, CPI do esgoto e possibilidade de acariação. Levando o ex-prefeito João Paulo, né, e representantes da GIR, SAMAI, BRK. Isso foi ventilado após a participação do ex-prefeito João Paulo semana passada na CPI do esgoto. Esse prefeito falou uma coisa e a empresa... Disse outra, né? Eles já e dizem que, segundo o ex-prefeito, estava tudo certo. Né? Colocou a culpa no governo federal e tal, que tem a parcela de culpa também. No né? caso na FUNASA, né, que Isso. fez todo o procedimento, não comunicou o município. Exato. Né, de que a FUNASA teria sido aliás, julgada como competente para manter aquele convênio que existia, né, mas não comunicou ao município, o município também não foi atrás e ficou por isso. E nós pagamos caro. E segundo ele também, os aditivos anteriores teriam acertado essa diferenciação que continua sendo cobrada pela empresa. Exato. E o seguinte, né? Na lei do Marco Legal de Saneamento Básico, o governo federal decidiu, virou lei, mas assim, se virem municípios, né? O governo federal é que mais arrecada e que mais arruma dor de cabeça para os prefeitos também. E isso é um reflexo da distância que Brasília vive da realidade, né? Não conhece o problema do cidadão. E aí, os deputados e senadores que poderiam nos representar, que muitos deles já ocuparam a cadeira de um prefeito, estão mais preocupados com as políticas ideológicas do que solucionar o problema das cidades. Essa é uma questão. Eles estão mais preocupados com reeleição, uma nova reeleição e uma outra reeleição, do que, de fato, representar a comunidade que fica brigando por eles, que fica falando por eles, em vez de eles falarem por nós, de eles falarem sobre nós. Essa que é a realidade. Isso que custa caro para a gente, por um serviço pífio de má qualidade, porque a auditoria apontou isso, é reflexo do nosso voto. Né? Então, assim, mais uma vez a gente volta a falar isso, e mais uma vez a gente vai pagar. Estamos pagando e querem cobrar mais caro. E o SAMAI fez um pedido de revisão tarifária extraordinária. Baseado no quê? Baseado na revogação do 5º aditivo no contrato e nesse balanço que foi feito que gerou essa revogação. A AGIR já notificou a empresa, mas ainda não estabeleceu uma data para início das discussões, né, de uma mesa de negociação sobre essa revisão tarifária, que pode resultar em algumas medidas. Quais as medidas é que vão ser discutidas aí nessa revisão? Aliás, essa não foi a primeira vez que foi solicitado uma revisão tarifária para diminuir o custo, né? Já, salvo engano, é a segunda vez, e a primeira vez aconteceu ainda no governo Napoleão, salvo engano, mas que não ocorreu, né? E agora, com certeza, a BRK, que já está numa disputa judicial contra a prefeitura por conta da revogação do aditivo, vai dizer assim, não tem como. É óbvio que eles vão dizer que não tem como. A minha pergunta é, não teve o aditivo, e com o aditivo
a BRK já se mobilizou, estava disparando release sobre a retomada de obras e tal, mas tudo voltou a ficar parado de novo. Mas quem tá pagando esse dinheiro que a região central, Vila Nova, Velha, tem uma parcela importante da cidade. Fortaleza. Fortaleza, mais de 40% já pagando. É dinheiro que está indo para o caixa da BRK. E está tudo parado. Está tudo parado. Então isso aí já é lucro, indiscutivelmente. Porque já são alguns anos. E essa parcela já está gerando lucro. Porque eu não vejo obra da BRK em Blumenau, olha, pelo menos de expansão, uns 3 anos, né, Jorge? Se é que não é mais. Mas eu não estou vendo BRK, e aí aqueles. E é fácil a gente perceber isso, porque se em cima, né, do asfalto a qualidade do serviço já é notório que é ruim, imagina embaixo. Então eu acredito muito naquele relatório de auditoria, porque, né, a gente recebe muito, e também passamos, onde a BRK passa é desnível de calçamento, de toda a pavimentação que existe, até do asfalto, e fica aquele descaso ali para sempre. Tanto é que, por exemplo, uma das desculpas que o município dá, e não é só dessa gestão, de outras anteriores, revitalização no bairro Escola Agrícola, não, a BRK precisa passar ainda, senão a gente vai fazer a revitalização, a BRK vai vir e vai destruir tudo. Mas a BRK vai vir destruir tudo? Tem que faça o novo, e a BRK tem que deixar como novo. E isso a gente nunca viu ninguém cobrar com veemência. É verdade. Bom, vamos mudar de assunto agora para a saúde, porque Indaial oficializou a Policlínica Regional. Então vai ser construída lá em Indaial. Houve um acordo com o Ministério da Saúde, segundo o prefeito de Indaial, né? O terreno apresentado pelo município foi aceito, as negociações avançaram e Indaial vai receber a Policlínica Regional, que, segundo divulgou em vídeo o prefeito de Blumenau, custa 2 milhões de manutenção por mês. Como é que Indaial vai pagar 2 milhões de manutenção por mês? Hein? Primeiro, partido do prefeito de Indaial é o mesmo partido do prefeito de Blumenau. É PL, oposição ao governo federal. Com visões diferentes. Com visões diferentes. Segundo, até onde eu tenho conhecimento, a situação financeira e econômica do município de Indaial, na atual realidade, é um pouco mais grave que a de Blumenau com relação per capita à dívida. Tem o terreno. Blumenau tem estrutura e hoje já recebe a região inteira para tratamentos, exames e tudo aquilo e atendimento. Indaial recebe um pouco. Indaial tem o Beatriz Ramos, que no governo do ex-governador Carlos Moisés, habilitou ali por conta da Covid e permaneceu as UTIs no Beatriz Ramos, que já custa caro para o município. Exato. É difícil entender como isso vai se pagar. Tem algumas pessoas e que, com conhecimento técnico, que afirmam, olha, tem sim convênio para buscar dinheiro para manutenção depois da instalação. Para pagar a mão de obra, tudo isso tem como. Não é tudo, mas um bom percentual tem. Mas esse convênio é tripartite. O Estado auxilia. Isso, e os municípios que são beneficiados pagam pelos moradores que utilizam. Há muita desconversa e muita conversa errada e muita coisa nisso tudo. O que o prefeito de Indaial divulgou, ao contrário do que o prefeito de Blumenau divulgou, é que não tem custo a mais. Porque ele já paga pelo atendimento, só que agora ele vai pagar esse atendimento num local melhor, mais avançado, mais atualizado, com mais serviço. Então não tem custo a mais. O custo a mais será quando a população crescer e mais pessoas pretenderem ser usadas.
questionado sobre outros municípios, ele disse, cara, o outro município vai vir aqui, vai ser feito o atendimento e esse município vai arcar com esses custos, né? Então, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. O vereador aqui de Blumenau, Jean Volpato, foi a Brasília, né? Tentou esclarecer que é uma ação tripartite, que é município, estado e governo federal. O governo federal entra com recurso, constrói, aí tem município, tem estado para fazer. Mas parece que realmente era uma questão de que aqui não. Isso, e aí isso pegou muito assim mal. Foi com a UPA, né? Assim foi com a UPA. E os prontos-socorros seguem lotados, né? Exatamente. Inclusive o prefeito diz que já investe em hospitais. Não precisaria mais investir em hospital, porque já estaria investindo. Será que não tem um lobby dos hospitais e tudo isso, né? Isso aí a gente não sabe. A gente não sabe. Mas é só pelo que foi divulgado, né? Isso. E assim, Jorge, parabéns ao prefeito de Indaial, em primeiro ponto. A atual administração municipal arrumou uma dor de cabeça ao dizer não para a policlínica, porque estão apostando, Jorge Tais, no hospital da FURB, que está ali há muitos anos e que já deveriam ter sido apostado há muito tempo. E a FURB também está pegando a administração do Hospital Oase de Timbó, né? Então, assim, a FURB, que é uma universidade comunitária, também precisa dar resposta para a sociedade, atender a sociedade, enfim. O que vai pegar muito mal para Blumenau, se caso a policlínica realmente for para Indaial, é se aumentar fila de espera para cirurgias, para atendimento, para solução, para exames de saúde. Então, o prefeito vai poder fazer o que quiser, mas se aumentar a fila, aí não tem volta. Se o tempo de espera aumentar para exame, para cirurgia, para atendimento, aí a dor de cabeça que já existe vai virar enxaqueca incontrolável. Por falar em PL, né, de o prefeito de Indaial falar uma coisa, o de Blumenau outra, tem outra questão no PL aqui em Blumenau que chama muita atenção, né? Que é o presidente da Câmara de Vereadores ser do mesmo partido do prefeito e haver uma queda de braço, que a gente vê pelas declarações e por ações. A Câmara de Vereadores exigiu da Prefeitura de Blumenau que colocasse o duodécimo em dia. Duodécimo é o recurso que a Prefeitura tem que passar ao Legislativo para sua manutenção. E a Prefeitura, segundo divulgou, é quase que tradicional, segundo eles, né? De em vez de repassar o total a que o Legislativo tem de direito, repassa os recursos conforme são a necessidade. A mesa diretora da Câmara de Vereadores exigiu o total. Então havia um atraso de janeiro até agora e que a Prefeitura disse que vai depositar totalmente hoje, que dá cerca de 22 milhões de reais, né? O que mostra aí uma certa divergência do Legislativo com o Executivo quando os dois comandantes são da mesma legenda. E isso nunca existiu de fato. A Prefeitura sempre ficou devendo porque na Câmara sempre sobra. Pois aí no final do ano a Câmara vai pegar nota por nota e vai devolver lá no cofre da Prefeitura? Não, Vai ser assim também? Vai ter que ser, né? Agora vai ter que ser, né? Vai ter que ser. Até, tá aqui, sobrou 20 milhões, tá aqui, E se não for ágil igual a Prefeitura foi... A Prefeitura também não pode fazer o mesmo? A Prefeitura vai poder fazer o mesmo. Eu vou começar de cima para baixo com relação ao PL, né? Talvez nem o prefeito de Indaial, nem o prefeito de Blumenau, nem o prefeito de Gaspar, nem o de Timbó, nem o presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau e tantos outros políticos estariam no mesmo partido se eles não fossem refém de uma ideologia que está nos dominando politicamente e tornando triste para o Brasil. E isso não acontece só aqui, acontece em várias outras partes do mundo. Por que eu estou falando isso?
como eu falei, vou começar de cima para baixo. Caroline Detoni, deputada federal por Santa Catarina, do PL. Por que do PL? Ela era do PSDL. Por que do PSL? Porque existia uma onda do bolsonarismo. Aí o Bolsonaro trocou de partido, foi pro PL, e aí houve uma onda de gente, eu vou pro PL para garantir a minha reeleição. Por quê? Porque você, cidadão, você, eleitor, disse assim, ó, eu só voto em quem é do partido do Bolsonaro. Então você não pesquisa histórico de político, você não conhece a história, o que o político fez, o que ele deixou de fazer, você vota porque você é um apaixonado. Aliás, o eleitor vota mais para tirar do que para colocar. Exatamente. Né? Então vota com paixão, com emoção e não com a razão. Tem muita gente, a maioria faz isso. Faz isso com finanças, com casamento, até mesmo. E aí, fica claro que todas essas pessoas aqui, né, que comandam esses cargos, não estariam no mesmo partido se a culpa não fosse sua, eleitor. A culpa é do eleitor. O eleitor, nós precisamos refletir sobre isso. Caroline Detoni, voltando lá, liberou a candidatura ao Senado por Santa Catarina para dar para um filho do ex-presidente Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, o que é inadmissível um vereador do Rio de Janeiro vir para Santa Catarina para concorrer ao Senado. Ela saiu da liderança do partido na Câmara dos Deputados para ceder para o outro filho do ex-presidente Bolsonaro. Isso não é ser parceira, não é defender. Isso é ser refém. Você consegue defender o ex-presidente como qualquer pessoa consegue defender, que houve exageros lá no tribunal, no Supremo, sobre essa condenação. É claro que houve exagero, isso é indiscutível. Agora é o seguinte, a gente está vendo os políticos se tornarem reféns disso. Aí eles brigam, um joga contra o outro, e basta um conseguir dizer assim, ele está alinhado com a esquerda para jogar a população toda contrária. Aqui na nossa região, em Santa Catarina, é assim. Aí começa a rachar entre eles. Por quê? Porque eles nunca foram pertencentes ao mesmo partido, eles nunca foram pertencentes a uma mesma ideologia, eles não têm o mesmo pensamento, eles só foram para uma legenda porque quiseram se dar bem. E hoje o reflexo é isso aí que a gente vê, infelizmente, brigando entre si. Enquanto o outro lado vive unido e já sabe quais as cadeiras, de uma maneira muito planejada, vão ser ocupadas por eles a partir de 2027, depois da eleição do ano que vem. Pois então, vamos lá. Para fechar, a liberação da ponte de Ibirama, lá a gente estava falando aqui sobre a questão da mobilidade. O DENIT improvisou lá, eu não sei se improvisar é a palavra correta, né? Adaptou, digamos assim, né? Para que a ponte de Ibirama pudesse ser liberada, porque dependendo do horário lá, você chegava a perder quase 1 hora na BR-470 para subir o Alto Vale ou descer o Alto Vale pro litoral, né? Como cada vez tem mais trânsito nessas rodovias, estava ficando cada vez mais difícil, né? Cada vez mais longa a espera para atravessar a ponte de Ibirama. E é muitos caminhões, né? Trazendo e levando mercadorias. Olha, o que mais assustou, Jorge Tais, foi o comentário, foi a visão da Polícia Rodoviária Federal. Parece que as duas instituições também não se comunicam, DENIT e PRF, sobre a liberação, porque a PRF divulgou precária e perigosa. E essa liberação só é precária e perigosa ao mesmo tempo que a gente falava dos maus comportamentos aqui de Blumenau sobre trânsito. É lá. Se chegarem na ponte, trafegarem um pouco mais de cautela, com um pouco menos de velocidade, tá tudo certo. Em contrapartida, o DENIT tem que sinalizar muito bem aquele trecho ali para que
principalmente os caminhões, reduzam a velocidade já antes de chegar pela ponte. Tem que estar liberado, ok, enquanto a obra segue lá também, né? Mas precisa de mecanismo, vão atropelar cones, vão atropelar a sinalização, talvez furtarem, mas todo dia os técnicos têm que estar lá vendo para reforçar caso isso aconteça. Se for devagar, não tem problema. Vai atravar um pouco, mas não se compara a um sistema SIGPARE, onde de verdade quem trafegava vai ficar ali 1 hora Trava com muito. o veículo parado. Então, deixa liberado. Acho válido, num primeiro momento, lendo o que a PRF escreveu para a gente da imprensa, eu fiquei, olha, a PRF continua tendo razão, mas eu acho que não foi uma decisão errônea. Libera, vai dar menos caos, a obra segue. É só os motoristas terem cautela, um pouco de paciência, para não pagar mais caro depois. Segundo as imagens divulgadas pelo DENIT ali, há uma certa segurança em passar pelo local, né? Eles conseguiram improvisar lá a questão de fazer 2 pistas, mas é necessário que quem vá subir o Alto Vale ou vem do Alto Vale com direção ao litoral, quando chega aí, tenha um cuidado redobrado, porque é só no atravessar a ponte que tem esse problema. Jefferson Santos, obrigado pela tua participação. Melhoras, meu querido. Obrigado, passou rápido. Mandar um beijo para Nani Pereira, que falou bem. Política não é jogo de futebol, não é time de futebol, né? Menos paixão e mais razão. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e um bom final de semana a todos. Valeu, Jefferson Santos do Portal Meso Regional, com a Semana em Foco, os principais destaques desta semana em Blumenau e região, através do Portal Meso Regional.